Os desafios da pandemia. Estava tudo bem no Brasil até que no dia 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em nosso território. A partir daí, começaram a realizar inúmeras políticas públicas para tentar prevenir ou amenizar as consequências desse novo vírus em nosso país. No dia 6 de março, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação de medidas para reforçar a assistência hospitalar no enfrentamento ao coronavírus no Brasil, como a convocação de mais médicos, a disponibilização da telemedicina nos atendimentos e entre outras medidas. No dia 11 de março foi declarada oficialmente a pandemia de coronavírus no Brasil, e algumas medidas foram tomadas, como o Ministério da Saúde ter negociado com o Poder Legislativo cerca de 5 bilhões inicialmente para ações de enfrentamento ao coronavírus, e os governos tiveram que formular regras de quarentena, uns foram mais rápidos e outros mais demorados. A partir daí começamos a sentir as consequências da pandemia na pele. O comércio foi fechado, os donos de estabelecimentos demitiram funcionários, os donos de empresas enxugaram suas equipes e suas operações, tiveram que se reinventar para conseguirem continuar vendendo e não terem que cerrar de vez seus negócios, faculdades e escolas tiveram que remanejar toda a sua programação de ensino e tentar se preparar para as aulas online. Todos fomos pegos de surpresa e ninguém estava preparado, mas não tínhamos escolha a não ser enfrentar esses desafios. Por enquanto, as consequências ainda eram mais físicas e materiais. Com o passar do tempo, o número de casos ia aumentando, o número de mortes crescendo, e com esse crescimento, o medo e as incertezas também. Depois de um certo tempo de isolamento, as dificuldades que ainda eram mais físicas começaram a ser mentais também. Estava nítido para todos que a falta do convívio social não estava fazendo bem para a cabeça de ninguém, e um estudo publicado na revista The Lancet, em março deste ano, concluiu que longos períodos de isolamento podem levar a sintomas psicológicos como distúrbios emocionais, depressão, estresse, irritabilidade, insônia, entre outros. As causas disso poderiam ser várias, como preocupação em relação à duração da quarentena, medo de ser infectado e o de infectar alguém, perdas econômicas, entre outras. Acredito que a maioria deve ter sentido pelo menos algum desses medos, se não todos que citei. Além disso tudo, passamos pela frustração de, apesar da situação que estamos vivendo, milhares de mortes causadas por esse vírus, acontecer diversas fraudes na compra de respiradores e de itens que seriam usados para salvar vidas. Cada dia que passa, vemos mais investigações sendo feitas a respeito disso. Não poderia deixar de citar também o impacto ambiental que causou a quarentena. Diversas fotos circularam em inúmeros países mostrando a diferença de alguns lagos e rios sem interferência humana neles. Algumas imagens de satélite mostraram também que a pandemia está temporariamente diminuindo níveis de poluição do ar ao redor do mundo.